ferinhas! Tudo bom? Então, esse vídeo é um vídeo que eu pretendo que ele seja rápido, só para complementar um vídeo que eu já tinha feito há um tempo sobre proteínas. Lembra? A gente falou nas proteínas, estrutura, né? E a gente falou na síntese proteica. Se você não viu os dois vídeos, procure aí no canal. E por falar em canal, não deixem de se inscrever no meu canal do YouTube, no Biosfera, com a professora Jana F. Caobelli. Não se esqueçam de procurar minha página no Facebook também, com o mesmo nome. E não se esqueçam que agora o Biosfera e euzinha aqui, a gente tem Snapchat. Tá aí, ó, pra vocês. Então, me adicionem, assim vocês vão ficar ligadinhos em tudo que tá acontecendo aqui. Então, o negócio é o seguinte, hoje, então, vai ser um videozinho curto, mas certeiro, sobre quando as proteínas não funcionam. O que acontece, então, quando elas não funcionam? Porque a gente falou tudo bonitinho, né? A gente falou como é que elas são, a gente falou como é que elas são produzidas, tudo lindo, maravilhoso, a função delas, mas e quando elas não funcionam? Que tipo de estrago elas fazem no organismo? E é um baita estrago, né? Porque assim, não sei se vocês lembram, mas as enzimas são proteínas, tá? E aí? Todas as reações químicas do nosso corpo são mediadas por enzimas. Se alguma coisa sair errado, aquela reação específica já não vai acontecer. E dependendo de que reação é, meu camarada, você pode estar fadado a não tomar mais leite, porque você não vai produzir lactase, que é a enzima que digere o leite. Você não vai poder comer nada com glúten, porque você vai ter algum probleminha também, algumas enzimas relacionadas com o reconhecimento, né, imunológico do organismo e, consequentemente, o seu organismo vai interpretar as proteínas do glúten, dos cereais, principalmente, como agentes estranhos ao organismo e vão combater como se fosse um vírus ou uma bactéria, causando quadros bem ruins de inflamação. Sem falar em diabetes, onde então a insulina não vai ser produzida, enfim. Então a gente tem uma série de coisas que vão realmente ser bem ruins se as proteínas não funcionarem direito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas pontuais. Bom, primeiro, né, uma das primeiras coisas que afeta, né, o funcionamento das proteínas tem dois fatores ambientais que afetam o funcionamento das proteínas. Ambientais, eu ainda não tô falando de nada genético, tá? Fatores ambientais que podem então estragar uma proteína. Temperatura e pH. Essas duas coisinhas podem sim fazer com que a sua proteína, uma proteína sua ou várias proteínas suas, comecem a perder aquela estrutura toda que elas têm. Lembra que as proteínas têm uma estrutura que pode chegar à estrutura quaternária, então elas são super complexas, né? De uma estrutura linear, que é a primária, com aminoácidos enfileiradinhos na sequência correta, ela começa a se torcer sobre si mesma e fica numa forma tridimensional bem específica para encaixar nos lugares que ela precisa para funcionar e fazer as reações acontecerem. Se ela perde essa estrutura espacial 3D, ela simplesmente não encaixa mais onde ela tem que encaixar e não faz mais o que ela deveria fazer, ou seja, ela perde a função dela. E a gente... na maioria das vezes, tá? E o que acontece? Como é que a gente chama, né, esse processo onde a proteína vai perdendo a configuração espacial dela? Desnaturação. A desnaturação proteica é quando a proteína perde a forma dela, consequentemente perdendo a função dela, podendo levar a um problemaço no nosso organismo. Então, o que provoca isso? Como eu recém falei, temperaturas, principalmente temperaturas altas, tá? As proteínas, elas têm um ótimo de temperatura para funcionar. Antes deste ótimo de temperatura, elas funcionam preguiçosas. E aí depois elas começam a funcionar direitinho
Só que se passar dessa temperatura, meu amigo, ela começa a desnaturar. E aí ela vai começar a perder função. Então a atividade dela vai começar a reduzir até cessar. E dependendo de que proteína for, se ela cessar, você está realmente maus lençóis. Por isso que quando uma figurinha tá com febre, né, a gente não pode bobear muito, principalmente com criança pequena, tá? Bebês. Quando a febre tá muito alta, acima dos 40, principalmente, a gente já começa a ter que ficar numa observação bem criteriosa aí, e às vezes até levá-la já no hospital, a criança. Por quê? Porque frita, literalmente, as proteínas que a gente tem dentro da gente. E aí, elas vão começar a desnaturar. Porque qual é a temperatura ótima para o funcionamento das enzimas do nosso corpo? A temperatura média do nosso corpo, que fica lá em 35, 36 graus Celsius. Dependendo, algumas pessoas são mais quentinhas, algumas pessoas ficam em 37. Por isso que às vezes algumas pessoas 37 não é febre ainda. Mas para a maioria das pessoas 37, 37,5 já é febre. Passou dos 40, observa, se não baixar, vai ter que fazer alguma coisa, porque senão as suas enzimas e as suas proteínas podem começar a desnaturar e as reações no seu organismo vão parar de funcionar, tá bom? Isso pode deixar sequelas ou levar à morte, certo? Outra coisa que então eu falei que pode desnaturar as proteínas é então o pH. Então toda proteína ou toda enzima ela também tem um ótimo de nível de acidez para funcionar, certo? Se o ótimo dela for funcionar num meio básico, se ela tiver num pH, numa solução, num meio ambiente onde ela vai estar numa solução, tá, pH 4, bom, ela não vai funcionar, ela vai começar a desnaturar, certo? E se for uma que o ideal é funcionar no meio ácido, que é muito comum nas proteínas e enzimas da boca, né? O que acontece? Se a gente começa a tornar esse pH muito básico, né? Muito alcalino, a gente começa a subir esse pH para, sei lá, 9, né? Acima de 7. O que acontece? Elas também começam a desnaturar e não vão funcionar e não vão fazer o que deveriam fazer. Então, por isso que a gente precisa sempre cuidar com o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né? Que isso pode estar alterando o pH do nosso sangue. Então, fica esperto com essas coisas. Por isso que alguns venenos, né, ou alguns produtos tóxicos, eles fazem exatamente isso. Alteram tanto o pH do nosso sangue que a gente começa a desnaturar tudo que é proteína que a gente entra num choque químico irreversível às vezes, tá bom? Tirando essas coisas ambientais, o que faz então com que as proteínas percam a função quando elas existem, ou o que faz com que alguma reação que deveria ser mediada por uma proteína não aconteça? Daí são os problemas genéticos, na maioria das vezes, né? Ou alguns problemas que são sequelas de algum acidente, de algum problema, de alguma doença, enfim, que daí lesionou alguma parte importante de um tecido onde as células ali não vão conseguir mais produzir essa enzima ou essa proteína na quantidade que precisaria no organismo. A gente tem 3 exemplos básicos disso, tá? Diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. As doenças autoimunes são doenças que a gente não pega dos outros e nem transmite, são doenças que o nosso corpo, as células do sistema imunológico do nosso corpo, por algum fator, começam a reconhecer células normais ou moléculas normais como invasoras e elas começam a atacar essas células que não precisariam ser atacadas, muito antes, pelo contrário, elas deveriam estar íntegras para funcionar. Quando elas são uma proteína ou uma enzima, então elas podem estar relacionadas com isso. Então, diabetes tipo 1 é um desses casos. Quando a gente tem um problema lá no pâncreas, que é o órgão que vai fabricar insulina, tá? A insulina é um hormônio proteico que vai ajudar a colocar a glicose para dentro,
das nossas células, tirar do sangue e colocar para dentro, porque a glicose é uma molécula enorme, pesada, ela não consegue entrar sozinha. Então a insulina vai disparar uma outra enzima para ela conseguir encaixar e entrar. O que acontece? Se a gente lesionou o pâncreas tem algum probleminha, tá? Que pode ser genético ou não, pode ser algum problema de algum acidente, alguma doença que lesionou o pâncreas. E aquelas células daquele tecido pancreático não conseguirem fabricar insulina na quantidade necessária, a gente começa a não colocar mais glicose na quantidade necessária para dentro da célula. A gente vai ficando, acumulando glicose no sangue e aí os níveis de glicose aumentam e aí a gente tem um quadro de diabetes tipo 1. Outra possibilidade, quando é realmente genético, né? Existe especulação, né? Não só especulação, né? Mas a partir de especulações existem pesquisas científicas que mostram, apontam no sentido de ter genes, um ou mais, responsáveis por uma produção de insulina incorreta ou a não produção de insulina, tá? E aí também provocando, então, uma diabetes no indivíduo. Então tá aí, relacionado com uma proteína que deveria estar funcionando, que é a insulina, e não funciona direito por causa de problemas tanto no pâncreas quanto genéticos. A gente tem também o exemplo da intolerância à lactose. Quando é que ela acontece? Olha, tem vários tipos, tá? Eu vou ser simples aqui para não confundir a cabeça de vocês nesse momento. Mas enfim, basicamente, o que o intolerante à lactose tem? Na verdade, o que ele não tem? Ele não tem a enzima, proteína, ele não tem a enzima que quebra a lactose, que é um açúcar, tá? Que vem do leite. É um carboidrato. Então, assim, ó, se ele não quebra, esse açúcar não é metabolizado e vai ficar atravancando toda a movimentação química dentro da célula, dentro do sangue, enfim, de tudo. E aí dá todo o quadro que os intolerantes à lactose apresentam. Mas tem vários tipos, tá, gente? Tem um carinha que não vai fabricar a lactase porque tem o gene que diz para não fabricar, e é uma herança autossômica recessiva, para quem já sabe o que é isso, tá? Então ele vai ter que estar em dose dupla, então vai ter que vir da mãe esse gene, um alelo, e do pai, o outro alelo, para a pessoa ser intolerante à lactose. Tem outros tipos de intolerantes à lactose, tem um que na verdade é o mais comum. Quando a criança nasce, como ela vai mamar, ela tem muita lactase, tá? O organismo fabrica muita lactase. Conforme ela vai parando de tomar leite, há uma queda na lactase. Normal. Mas essa queda é aos poucos. Só que, por algum motivo, que ainda não é bem esclarecido, algumas pessoas têm uma queda abrupta, né? Abrupta e rápida da lactase, fazendo então um quadro de intolerância à lactose, certo? Tem algumas especulações. Tinha uma época, não sei se ainda existe, de que nas maternidades, para o bebê se acalmar, eles davam leite antes do tempo para o bebê. E aí isso poderia causar alguma confusão, enfim. Mas tudo é especulação, tá, gente? Mas um dos tipos é esse. E tem um outro tipo ainda, tá? Que é o secundário, que o intestino, na verdade, por algum problema de lesão também, algum tumor, alguma coisa assim, ou então porque teve um tumor e teve que retirar uma parte do intestino, várias células que deveriam estar produzindo lactase ali dentro não estão produzindo, e daí a gente tem um problema, porque se a lactase que deveria quebrar a lactose não está sendo produzida em grande quantidade ou na quantidade que deveria ser feita, a gente não consegue metabolizar a lactose que a gente tem no leite. E aí faz um quadro de intolerância à lactose também, certo? E por último, os celíacos, né? Então, os indivíduos que têm intolerância ao glúten, a famosa hoje, né? Por que isso acontece? Bom, o glúten, gente, ele está associado a cereais, trigo, cevada, que mais? Centeio. Então, com um monte de grão. Então a gente, poxa, imagina, farinha, né? Farinha de trigo, farinha de arroz, tudo isso vem
de cereais. Então, as pessoas que têm intolerância ao glúten, elas passam bastante trabalho, né? E passam tanto que não é só não comer para não passar mal, não. Se a pessoa comer, ela desenvolve quadros de inflamação interna mesmo. Porque o que acontece nesse caso? Alguma coisa ocorre também, que não foi bem esclarecida, mas que possivelmente é genético, que faz com que as pessoas que são intolerantes a uma proteína que tem no glúten, na verdade, que é a gliadina, tá? E algumas parecidas nos outros, que a gliadina é do trigo, mas tem algumas outras da família nos outros cereais. Então essas pessoas, na verdade, quando o organismo entra em contato com a gliadina, se a pessoa comeu, o que acontece? Tem uma enzima, que é a transglutaminase, tá? Tecidular, que ela faz o quê? Ela vai pegar essa gliadina e vai quebrar, vai metabolizar para digerir aquilo e botar para dentro da célula direitinho. O que acontece em algumas pessoas? Ela não reconhece, ela pega, ao invés dela metabolizar direito, ela muda o formato dessa proteína, uma proteína, e aí ela faz com que o sistema imune não reconheça mais aquela proteína como amiga e reconheça como invasora. E aí eles vão começar a bombardear de leucócitos, enfim, a pessoa vai começar a entrar num quadro inflamatório mesmo por causa disso, tá? Dessa reação errada contra a gliadina que tá no glúten. Então esses são alguns exemplos, tá, pessoal, do que acontece quando algo errado acontece com a produção das proteínas. Ou porque eu não produzi, porque eu não tinha gene, ou porque alguém no meu organismo não reconheceu aquela proteína da maneira que deveria, ou porque essa proteína foi produzida, mas desnaturou em função de temperatura, altas temperaturas ou pH. Então, para finalizar, eu vou botar um gráfico aí, tá, de ação enzimática ao longo de uma temperatura qualquer. Então, vocês vão ver aí, ó, que toda enzima tem um ótimo de temperatura, onde ela funciona super bem, que no nosso corpo, as humanas, é ali por volta dos 35, 36 graus. Passou disso, ó, a temperatura aumentou, o que aconteceu com a atividade enzimática? Caiu até cessar. Por quê? Porque ela tá se quebrando, ela tá perdendo formato, ela não se encaixa mais onde deveria, e aí ela perde a função, porque as proteínas e as enzimas agem no mecanismo chave fechadura. Se perder a forma, não encaixa mais. Se não lembra disso, dá uma olhadinha no vídeo sobre proteínas, tá bom? Então, assim, dúvidas, coloquem nos comentários. Gostaram do vídeo, ajudou, deem um like aí, compartilha com quem vocês acham que precise e não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente continuar com esse trabalho legal, tá bom? Beijo pra todo mundo, a gente se vê nos outros vídeos. Beijo!